Olá, pessoal! Aqui está um fato que a maioria das mulheres nunca foi informada. A doença cardiovascular é a principal causa de morte em mulheres. Não é câncer de mama, não é câncer de ovário, é doença cardiovascular. E a transição da menopausa, ou seja, os anos ao redor da última menstruação, é um dos momentos mais importantes da sua vida cardiovascular. Não porque seja perigosa por si só, mas porque é uma janela onde a informação certa, a avaliação correta e as decisões adequadas podem mudar de forma significativa como serão os seus próximos 30 anos para o seu coração. A maioria das mulheres atravessa essa janela sem que ninguém diga que ela existe. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa é a parte 2 da nossa série de 3 partes de como saber se o seu médico está realmente atualizado em menopausa. Eu sou a doutora Mônica Helves, médica com título de especialista em medicina de estilo de vida e medicina da obesidade aqui nos Estados Unidos. E eu tenho treinamento avançado em terapia de reposição hormonal e saúde cardiometabólica. No último episódio, nós abordamos a terapia hormonal em profundidade, as formulações, as evidências sobre câncer de mama, o risco de trombose e o que a ciência realmente mostra versus o que a maioria das pessoas acredita. Hoje vamos focar totalmente na saúde cardiovascular, as perguntas que você deve fazer sobre o seu coração durante a menopausa e as respostas que muitas de vocês recebem e o que a evidência realmente diz. Primeira pergunta: a menopausa é realmente um evento cardiovascular? Se o seu médico nunca apresentou dessa forma, se ninguém nunca te disse que a menopausa acelera o risco cardiovascular, isso é um problema importante. A declaração científica da American Heart Association de 2020, publicada na revista Circulation, afirma isso explicitamente. A transição da menopausa está associada a um aumento acelerado do risco de doença cardiovascular, impulsionado por mudanças hormonais, metabólicas e vasculares que vão além do envelhecimento normal. É isso que está acontecendo no corpo durante a transição. O colesterol LDL e um marcador-chave chamado ApoB, que mede o número real de partículas perigosas de colesterol, aumentam no ano ao redor da última menstruação. Esse é um dos achados mais consistentes do estudo SWAN, que é um dos estudos mais importantes de longo prazo sobre a saúde feminina já realizados. A pressão arterial tende a subir, os triglicerídeos aumentam, a gordura se redistribui para o abdômen, aquela gordura visceral que envolve os órgãos internos, a sensibilidade à insulina diminui e o revestimento dos vasos sanguíneos começa a se alterar. As mulheres desenvolvem doença cardíaca em média 10 anos mais tarde do que os homens, mas essa vantagem de 10 anos era, em grande parte, resultado da proteção do estrogênio sobre os vasos sanguíneos. Quando o estrogênio diminui, essa proteção também desaparece. A American Heart Association descreve a menopausa como uma janela de oportunidade, um momento em que a prevenção cardiovascular deve ser intensificada, não adiada. Se o seu médico está focando apenas nos sintomas quando você busca ajuda na menopausa, ele ou ela está perdendo metade do quadro clínico. Pergunta número 2. O momento de iniciar a terapia hormonal afeta a saúde do coração? Essa é uma das perguntas mais importantes em toda a medicina da menopausa e uma das mais mal compreendidas. A resposta é sim, o momento importa e
Muito. E hoje nós já temos evidência robusta sobre isso. Isso é chamado da hipótese do timing, ou hipótese da janela crítica. Ela diz que os efeitos cardiovasculares da terapia hormonal dependem não apenas de usar ou não, mas de quando você inicia em relação à menopausa. E aqui está a biologia. Quando o estrogênio está presente em um vaso sanguíneo, sem placas significativas, ele tem efeitos protetores, mantém as artérias flexíveis, estimula a produção do óxido nítrico, que ajuda os vasos a se dilatarem corretamente, reduz a inflamação e melhora o perfil lipídico. Mas quando o estrogênio é introduzido em vasos com placas já estabelecidas, os efeitos podem ser diferentes. E isso explica uma contradição que existiu por anos. Estudos observacionais com mulheres da população geral que escolheram usar hormônios mostravam consistentemente menor risco de doença cardíaca, mas o Women's Health Initiative, com mulheres mais velhas e muitas vezes com fatores de risco e mais de uma década após a menopausa, mostrou um risco aumentado. O mesmo tratamento, populações diferentes e resultados diferentes. Dois estudos importantes foram feitos para testar isso. O estudo Elite avaliou mulheres logo após a menopausa e mulheres com muito tempo após a menopausa. O resultado é que o estradiol reduziu a progressão da aterosclerose quando iniciado cedo, sem benefício quando iniciado tardiamente, mas também não houve dano. O momento importa. O segundo estudo, o DOPS, mostrou redução de 52% em morte, infarto e insuficiência cardíaca, com terapia iniciada precocemente. Isso é um resultado marcante. Uma análise abrangente mostrou que iniciar terapia hormonal antes dos 60 anos ou até 10 anos após a menopausa reduz mortalidade total e doença cardiovascular. E mais importante, os riscos absolutos como câncer de mama, AVC e trombose foram raros quando iniciado no momento certo. Menos de 10 eventos por 10 mil mulheres. Se o seu médico ainda usa o Women's Health Initiative de 2002 para dizer que você não deve usar hormônios sem discutir timing, formulação, o seu risco individual, esse conhecimento precisa ser atualizado. Pergunta número 3. Fogachos têm relação com doença cardíaca? Se a resposta do médico for não, é só desconforto, isso é um erro importante, gente. Uma análise com mais de 23 mil mulheres mostrou que a intensidade dos fogachos está associada a um risco maior cardiovascular. Fogachos intensos estão associados a um risco aumentado de 83%. Fogachos e sudorese noturna aumentem mais do que o dobro. E o mais importante é a intensidade, não a frequência que importa. Fogachos podem ser um sinal da disfunção vascular, não apenas um sintoma, é um alerta do que está acontecendo no sistema cardiovascular. Pergunta número 4. Meu LDL está normal, meu coração está protegido? Se a resposta for sim, está tudo bem, isso pode estar errado. O LDL mede quanto colesterol há dentro das partículas, mas não quantas partículas existem. E é o número das partículas que causa a placa. Mais partículas significa maior chance de entrar na parede do vaso sanguíneo e causar placa. A ApoB mede exatamente isso, o número real das partículas perigosas, e é superior ao LDL na previsão de risco cardiovascular, especialmente na menopausa, onde o LDL e a ApoB aumentam. Uma mulher pode ter o LDL normal e ainda assim ter um risco elevado. A maioria dos médicos ainda não pede a ApoB. Pergunta número 5. O que é a lipoproteína A? E eu deveria medir? A maioria das mulheres nunca ouviu falar em lipoproteína A. Lipoproteína A é uma partícula semelhante ao LDL, mas com características mais perigosas. Aumenta a formação de placa e dificulta a dissolução dos coágulos. É altamente aterogênica e é independente do LDL. Afeta cerca de 20% da população e aumenta após a menopausa. É geneticamente determinada, ou seja, dieta e exercício não vão reduzir
reduzir significativamente a lipoproteína A. Se ela estiver elevada, é necessário controlar agressivamente os outros fatores de risco. Diretrizes recomendam medir ao menos uma vez na vida de cada adulto, mas muitos médicos ainda não pedem esse exame. Pergunta número 6. Meu HDL é alto, isso me protege? Esse é um dos maiores mitos. HDL alto não cancela risco. Estudos que tentaram aumentar o HDL de forma farmacológica não mostraram benefício cardiovascular. Hoje o foco é a ApoB, a lipoproteína A resistência à insulina e a pressão arterial. A HDL não é carta branca. Aqui está o que você precisa levar desse episódio. A menopausa é um evento cardiovascular, não porque seja perigosa em si, mas porque muda a sua biologia. LDL sozinho não é suficiente. ApoB importa, lipoproteína A importa, fogachos importam. E o timing importa e muito. No próximo episódio, nós vamos falar de saúde metabólica e saúde óssea, que são duas áreas onde a falta de conhecimento continua causando danos reais às mulheres. E vamos finalizar com as perguntas que você deve fazer sobre o seu plano de longo prazo. Porque se ninguém te deu um plano, gente, está na hora de pedir. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!